Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Estamos então na 10ª semana do nosso curso de programador de sistemas e vamos então dar sequência à nossa linguagem de programação. Então, essa aula será dividida em algumas partes. Nessa primeira etapa, eu irei trabalhar com os conceitos e aí na segunda e nas demais nós trabalharemos com a resolução dos exercícios. Tudo bem? Então tá, para iniciar, vamos aqui. Vocês devem se lembrar que na semana anterior nós trabalhamos com vários conceitos ligados aí à linguagem de programação C++ e, enfim, conhecemos um pouco da sintaxe, um pouco de como é a organização ali do código, enfim, quais são os comandos, também as possibilidades de trabalharmos com algumas ferramentas, né? Então foi apresentada ali tanto a versão para navegador quanto a versão de instalação local, né? Então, para quem ainda não fez a instalação, por favor, volte na semana anterior e entenda um pouco mais desse processo e, enfim, como fazer o manuseio da ferramenta. Tudo bem? Bom, então aqui para iniciar eu vou trazer alguns aspectos mais conceituais, porém vocês vão visualizar todos ali no ato da implementação, né? Então são aspectos extremamente importantes para que o teu programa funcione, tá? Então, primeiro tópico que a gente vai trazer hoje são as variáveis. Então, vocês devem se lembrar que as variáveis apareceram lá atrás, né, que são aí um espaço reservado na memória para que nós possamos fazer o armazenamento dos dados, né? Então, todos os programas eles são compostos aí por dados. Então, você está pedindo processando e informando dados o tempo inteiro dentro ali do teu sistema, dentro do teu software, enfim. Bom, então as variáveis são aí um aspecto fundamental de qualquer linguagem de programação, então todas elas fazem a utilização das variáveis e vocês devem se lembrar que discutimos na semana passada que a lógica de programação ela é sempre a mesma para qualquer linguagem, tudo bem? Então, uma variável em C++ é um espaço reservado na memória, né, para que você possa armazenar esse certo tipo de dado e que vai ser aí referência para o seu conteúdo baseado no domínio ali da solução, tá? E que vai conter a cada tempo valores diferentes. Então, imagina, você usa uma calculadora e num primeiro momento você faz a inserção de dois valores, certo? E aí, posteriormente você volta na mesma aplicação e pode fazer a utilização de valores distintos, né? Valores diferentes. Então esses valores eles são dinâmicos, eles se alteram, tá? Então aqui nós temos um exemplo, deixa eu só pegar aqui o pincel. É, então, tá, nós temos lá a biblioteca, nós temos o main, né, que é o ponto de start ali, né, do nosso código, como nós discutimos semana passada. E aí aqui nós temos as variáveis. Então, a primeira variável, ela tá com o nome num1. E aí vocês vão perceber que aqui automaticamente ó, eu posso atribuir um valor para ela ou solicitar ao usuário, como nós estamos fazendo, né? Nós fizemos na semana anterior, que ele informe o valor, isso utilizando ali o cout para poder imprimir na tela, né? Como vocês estão vendo aqui. E aí posteriormente nós chamamos o cin, que é para fazer a entrada desses dados, né? Atribuindo aquilo que o usuário digitou para uma variável ali determinada no nosso código. Tá? Então, nesse caso aqui, o, a primeira variável no 1, ela está recebendo já um valor específico que é o valor de 44. Tá? Então, quando eu pedir para informar na tela, né, o primeiro número é num1, ele vai informar que esse num1 é 44. E aqui o 112, ele vai fazer o mesmo processo, né? Então ele vai armazenar um outro valor, que é o valor 88, certo? Então a gente pode atribuir ali valores pré-determinados. Ou podemos deixar aberto ali para que o usuário faça essa inserção manual. Bom, então para declarar as variáveis, vocês viram que é um processo simples, né? Nós temos que, antes de desenvolvermos
o sistema pensarmos aí em quais são as variáveis que utilizaremos ao longo da implementação, né? E basicamente elas vão guardar ali essas instruções, né? É, de recebimento de valores, né, de processamentos e também de impressão. Tá? São exemplos de declaração aí de variáveis, esses dois aqui, int num1 e num2, como vimos lá anteriormente, e eles vão apresentar um tipo de valor inteiro, ou seja, são valores numéricos do tipo inteiro. Tá? E também um nome para poder acessar esse conteúdo. Então, vamos criar, para podermos fazer a criação de uma variável, precisamos então de um nome e de um tipo, certo? Uma declaração de variável consiste no nome de um tipo, seguido do nome da variável, e aí finalizamos com ponto e vírgula. Quando elas são do mesmo tipo, como nós fizemos na semana anterior, nós não precisamos ficar atribuindo uma em cada linha. Nós fazemos a determinação do tipo e o nome das variáveis na frente, certo? E elas devem ser declaradas sempre antes de serem usadas no programa, tá? E podem ser declaradas em qualquer parte ali do programa, né? Então, como eu falei lá atrás, se você tiver uma variável do mesmo tipo, você pode atribuir tudo na mesma linha e o tipo na frente. Então, vocês estão vendo ali que as três variáveis, basicamente, elas possuem o mesmo tipo de dado, que é int, né? Não se esquecendo no final do ponto e vírgula. O tipo de uma variável informa a quantidade da memória em bytes que a variável ocupará e a forma como o valor deverá ser armazenado e interpretado. Então, como a gente falou, os dados eles possuem tipos, né? Então, esse tipo de, no caso aqui de variável, ele vai informar qual é a quantidade necessária para poder fazer o armazenamento dessas variáveis. Existem 5 tipos básicos de variáveis. Básicos, tá? É óbvio que tem mais. Mas está aqui, ó. O tipo char, int, float, double, void. Né? Então, void, você não tá colocando, não está inserindo ali nenhum valor. O tipo double, ele tem essa escala aí de casas decimais, como vocês estão vendo pela quantidade de armazenamento. Né? Então, o char, que é o primeiro, ele armazena uma quantidade bem limitada, né, de bit ali. No caso, então, você quer colocar uma palavrinha, atribuir um sexo, né, o bit pode ser o ideal. Agora, quando a cadeia de strings ela é maior, de caracteres ela é maior, do tipo textual, por exemplo, aí nós podemos usar o formato de string. Né? Daqui a pouco a gente faz um exemplo na outra parte da aula. Aí tem o int, né, que vai armazenar ali valores inteiros numéricos nessa faixa aí de 16 bits, float, né, 32, double, 64. Então, esse estilo aí de armazenamento. Iniciar uma variável significa atribuir um valor a ela na mesma instrução que da sua declaração. Então, como a gente viu no exemplo do código lá atrás, nós podemos predeterminar ali valores, né? Amarrar valores às variáveis ou deixar em aberto para que o usuário, por exemplo, possa fazer a inserção desses valores. Tá? Então, aqui está atribuindo os tipos de cada variável. Então, a primeira é o do float, né? Que corresponde aos valores matemáticos que chamamos aí de números reais. Então, a nota, por exemplo, a tua nota ela não é inteira, ela é quebrada. Né? Então, 6.8, 7.1. Existem várias maneiras de escrever números em pontos aí flutuantes. Tá? Então, a notação 3.16 é o meio de indicar que 3.16 será multiplicado por 10 elevado à potência 7. Isto é, este valor aqui especificado. Tá? Esta indicação chama-se aí de notação científica. Valores armazenados em variáveis float são guardados em duas partes, mantissa e expoente. São aqui alguns conceitos para que vocês possam entender daqui a pouco quando isso aparecer no código.
Em C++, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, ou seja, é uma linguagem também aí case sensitive, e somente os 32 primeiros caracteres são significativos. Tá? Uma variável não pode ter o mesmo nome de uma palavra-chave, que a gente já viu que são aí as palavras reservadas. Operador de atribuição. Em C++, o sinal de igual não tem interpretação dada em matemática. É uma atribuição que você está dando, né, a um dado valor. Representa a atribuição da expressão à sua direita à variável à sua esquerda. Né? Aí, uma forma de você atribuir, né, o sinal de igual. Os operadores aritméticos. Nós temos, então, basicamente o que nós temos hoje aí na matemática que nós já conhecemos, né? Que são as operações básicas, tem a precedência, a multiplicação e a divisão tem precedência aí sobre a soma e a multiplicação. Bom, eu vou passar aqui algumas partes, porque a gente já discutiu lá na primeira parte, como o CIN, por exemplo. Inclusive fizemos, né, esse mesmo código, a gente vai dar continuidade daqui a pouco. Tá? Os operadores relacionais nós também vimos na primeira parte do curso. Né? Então, tanto os lógicos, os relacionais, como os aritméticos apareceram e aqui eles não mudam. Né? Então, nós temos lá o maior igual, o menor, o igual e o sinal ali de diferente. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Né? Então, nós estamos recebendo ali a situação, né, das duas variáveis, que é verdadeiro ou falso, que é int, do tipo int, e ele vai verificar se 15 é menor que 20, né? Se for, então ele vai ser verdadeiro. Se for, se eu colocar o igual é falso, né? Porque não é 15, não é igual a 20, né? Que tem os operadores lógicos, os comandos de decisão, né, que permitem determinar qual é a ação a ser tomada com base no resultado de uma expressão condicional, que é o que a gente vai ver hoje. E vocês devem se lembrar que nós trabalhamos com ele lá no primeiro bloco, que era o se e o se não. Então aqui é if e else. E a instrução if consiste na palavra-chave if, que é a palavra reservada, seguida de uma expressão de teste entre parênteses. Se a expressão de teste for verdadeira, a instrução é executada. Do caso contrário, nada é feito. Então tá lá. Se, aí eu tenho a expressão teste, aí eu atribuo os blocos. Aí eu abro os blocos ali. Detalhe, se for apenas uma instrução, tá? Você não necessariamente você precisa abrir um bloco, uma chave, tá? Agora, se for mais de uma, é interessante o código ele pede que você então insira, né, a abertura do bloco a partir das chaves. Tá? Então, o comando if-else é uma expansão de um simples comando if. Tá? Então, nós também vimos lá na primeira parte, né, que é a condição aí simples, compostas, né, alinhadas, enfim. O comando if permite que executemos algo somente se a sua expressão de teste for verdadeira. Caso contrário, nada é executado. Suponhamos que você queira executar alguma coisa se a expressão de teste for verdadeira e a outra se a expressão for falsa. Neste caso, você deve usar o if e else. Então, por exemplo, se você tem duas situações onde apenas uma é verdadeira e a outra é falsa, você usa lá um if e um else. Né? Agora, se você tiver várias condições ali, você vai usar if else no meio ali, né, dessas condições. Tá lá, ó. Então aqui tem lá if, aí as instruções, else caso, né, só tenha duas condições aí, a verdadeira ou falsa. Mas aí eu posso ter mais de duas, né, situações, três, por exemplo. Aí no bloco do meio eu vou colocar ali uma expressão de teste, que é o else if, para poder fazer a verificação desses aspectos. Bom, na próxima semana nós continuaremos com essa série de conteúdos, né, trabalhando ali com os laços. Tá? E aí, pessoal, agora a gente vai passar para a próxima etapa da aula, onde conheceremos então a aplicabilidade disso que eu trouxe agora na primeira parte, né, para que vocês possam aí
desenvolver utilizando a linguagem C++